Olá, pessoal, boa noite. Prazer em tê-los aqui comigo hoje. A gente poder discutir um pouco sobre algumas coisas relacionadas com a atualidade, né, o que está acontecendo. E a maioria das pessoas que estão entrando até agora aqui na live já são conhecidos meus, né? Mas eu vou me apresentar. Eu sou Gerson Valente, sou terapeuta holístico, né, facilitador xamânico. Eu trabalho com técnicas ancestrais, vibracionais, terapias de vidas passadas, a regressão, né, terapêutica, e estudo e ajudo as pessoas a entenderem, a olharem os seus problemas, né, as suas questões profissionais, de relacionamento, através da abordagem sistêmica das constelações familiares e da ciência Hellinger. E é justamente sobre essa abordagem que nós vamos comentar hoje, essa abordagem sistêmica. Eu senti uma necessidade grande, em vista de tudo que está acontecendo, tudo que a gente tem visto na mídia, tudo que a gente tem visto no nosso dia a dia, em contato com as pessoas, né? Às vezes um contato só pela rede social, muitas vezes pela rede social, que existe uma grande perturbação, né? Uma grande questão, as questões estão sendo vistas de várias formas, de várias abordagens, e isso deixa um pouco tumultuado as nossas relações, e tumultuado um pouco a percepção que a gente tem do que está realmente acontecendo. Então, a live de hoje, ela tem esse objetivo, tá? Discutir na visão sistêmica a verdadeira situação de hoje, o que acontece sistemicamente no mundo hoje, e indiretamente ou diretamente ela age na nossa vida, né? No nosso sistema também. Tá bom? Então, esse é o objetivo da live de hoje. O que eu não quero discutir hoje, que não será discutido nessa live. Primeiro, o que eu penso dessa situação toda, o meu sistema de crença. A gente vai entender daqui a pouco que o sistema de crença de cada um está sendo muito, muito requisitado, né? Muito forte essa questão do sistema de crença de cada um de nós. E eu não tenho o objetivo de, nessa nosso encontro, eu colocar o que eu penso da situação, como que eu vejo, né? Essa questão da crise, do coronavírus. Isso é uma questão pessoal, né? E eu tenho meu ponto de vista, mas não é o objetivo dessa live, tá bom? Então, não iremos julgar, não tem julgamento, não tem certo e errado. A gente tem muita coisa rodando, muita coisa girando aí na mídia, e muitos pensamentos distintos. Cada pessoa estão se agrupando em sistemas de crença, e existem vários modos de ver, né, a atual situação, né? O coronavírus, tá? Tem várias formas de ver. E não é o nosso objetivo hoje. Eu acho que isso é de cada um. E nós vamos entender no decorrer da live, do nosso encontro, por que isso acontece, por que as pessoas estão migrando e tomando posições, se posicionando, e não se posicionando em relação à crise, se posicionando em relação a entender ou descobrir o porquê da crise, né? Então, é muito interessante essa história. Isso é uma questão bem sistêmica mesmo, né? Como é que vai funcionar a dinâmica da nossa live? Tá? A dinâmica da nossa live é a seguinte. Eu vou... Só um minuto. Estou com o script aqui montado. Tá? Eu quero só colocar ele aqui no ar. Aqui, pronto. Qual é a ideia da dinâmica da nossa live? Tá? O nosso objetivo... Nós vamos discutir, tá, essa questão durante o objetivo da live é, no máximo, a gente ter 1 hora de live hoje, tá? Não mais do que isso. Não vai ficar desgastante. Então, a gente vai entrar em alguns assuntos para que eu possa chegar na informação sistêmica, né? Na informação que eu quero entregar para vocês hoje. Eu vou caminhar por alguns conceitos, tá? Os conceitos da constelação familiar, da ciência Hellinger, a constelação do que é sistema, e são conceitos mais aprofundados, e eu não quero me estender muito nesses conceitos, ou seja, quero passar por eles, né? E a gente chegar aonde é essencial, no ponto onde a gente precisa entender, ok? E, posteriormente, em outra live, ou provavelmente em
nesse canal, em alguns vídeos, eu vou detalhar mais esses conceitos mais aprofundados, tá bom? Então, a estrutura da nossa live vai ser essa. Vamos falar durante os 45 minutos e, no final, quem tiver alguma dúvida, guardem essas dúvidas, que nos últimos 15 minutos, né, vocês podem postar aqui no chat as dúvidas e possivelmente, o tempo que a gente estiver dentro da live, eu vou respondê-las, né, conforme dá o nosso tempo. Mas se não forem muitas questões e não houver tempo, eu anoto essas questões, vou deixar todas elas arquivadas, respondo nos comentários, ou posteriormente a gente faz uma próxima live só para responder essas perguntas, tá bom? Eu vou tentar ser o mais técnico possível, porque eu estou vendo que existem muitas pessoas que entraram na live, né, convidados meus, que sentiram o chamado de ouvir essa questão hoje, que não têm conhecimento ainda dessa questão sistêmica. Então, eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? No aprofundamento dessas questões. Tá bom? Já aproveitando, então, antes de a gente começar o conteúdo, quem não se inscreveu no canal, quiser se inscrever, dá um ok, dá um joinha, porque isso ajuda bastante. O YouTube tem muitas ferramentas que precisam que a gente tenha algum número de inscritos, né, para que eles possam liberar para a gente. Então, é importante para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, né, que haja a participação de vocês em relação ao ok, se gostaram, e se inscrever no canal, tá bom? Então tá, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se nós temos alguma informação. Ok, tá ok. Vamos lá então. A abordagem que a gente vai fazer hoje é diretamente relacionada com as constelações familiares, tá, e a ciência Hellinger, que é a metodologia que eu tenho trabalhado já há algum tempo, já tenho estudado há alguns anos, né, e já há algum tempo eu tenho trabalhado como facilitador constelador, né, familiar, e estudado bastante a questão da ciência Hellinger. Essa questão, a constelação familiar, ela trabalha basicamente abordando, né, as questões sistêmicas da nossa vida. A constelação familiar, na realidade, ela não é uma terapia, né? Ela é um método, né? É um método terapêutico. O que é um método? Um método é todo um processo lógico, né? Organizado, sistêmico, né? É algo que é vivenciado, lógico, dentro dos padrões científicos e dentro da fenomenologia. Então, as constelações familiares, ela não é somente o ato da constelação, existe todo um processo lógico e organizado para que as coisas aconteçam, para que se possa chegar ao objetivo, que é mostrar para as pessoas, né, as questões que estão no inconsciente, que estão lá, muitas vezes, que são heranças das suas famílias. E a partir da constelação familiar, foi que Bert Hellinger, né, o alemão fundador do método da constelação familiar, desenvolveu a ciência Hellinger, que é a ciência das relações. É através da ciência Hellinger que ele conseguiu definir que todos os sistemas, para todo sistema existe uma ordem, né? Existe uma ordem para tudo. E definiu também que até o amor, né, ele serve uma ordem, ou seja, para que as coisas possam estar equilibradas, há necessidade que haja uma ordem, né, nas coisas. E o método da constelação familiar e toda a metodologia também da ciência Hellinger, que que na realidade não é só um método, é um corpo de conhecimento, né, comportamental, é um estilo de vida, e que hoje em dia está sendo bastante difundido, que a gente vai entender que a gente consegue compreender como é o funcionamento, né, sistêmico da nossa existência. Pois bem, vamos lá então. O que é um sistema? O sistema, basicamente, é um conjunto de elementos, tá, interconectados em constante relação de mudança. Isso é o conceito, tá bom? Então, vou dizer para vocês o seguinte: tudo no universo é sistêmico. A gente tem um sistema de galáxias, um sistema planetário, nós temos sistemas, o sistema da atmosférico, nós temos o sistema da natureza. Todos os elementos vivos, todos os seres vivos, eles são formados, eles são componentes de algum tipo de sistema. Isso é básico, isso não é místico, tá? A constelação familiar, ela não tem um lado viés místico nem religioso, é uma ciência,
né? E isso não quer dizer que a espiritualidade não faça parte da constelação, tá? Mas a espiritualidade não é espiritualidade no conceito de religião, mas no conceito de entendimento interior e localização, se localizar dentro do sistema, né? Dentro de um conceito, né? Então, o sistema é um conjunto de elementos interconectados. Então, eu posso dizer que os animais, existem sistemas, as várias espécies de animais, elas são compostas por sistemas. Cada elemento de um sistema do reino animal ou do reino vegetal, ele é composta por todos os seus elementos em constante relação de mudança. E daí a gente entende, a gente começa a pensar e entende que nós, seres humanos, também fazemos parte dos sistemas. Só que existe uma grande diferença entre nós, seres humanos, e os outros sistemas, como sistemas minerais, ou sistemas animais, ou sistemas naturais, né? Que nós temos a condição, tá, de decisão, de pensar. Ou seja, nós somos seres inteligentes, nós tomamos decisões. Então, nós podemos e nós sempre influenciamos diretamente os sistemas em que nós estamos conectados. O que é o sistema do ser humano? Bom, o Gerson, quando nasceu, né, ele nasceu do meu pai e da minha mãe. A partir desse momento que eu nasci, eu comecei a fazer parte de um sistema familiar, ou seja, o meu pai, a minha mãe e eu formamos um novo sistema. E eu comecei a fazer parte do sistema pai e mãe. Isso é um sistema. Atrás desse sistema existe todo um sistema familiar, que são os meus avós, meus bisavós, meus trisavós e assim por diante. Então, esse sistema dos parentes, dos ancestrais do Gerson, forma um sistema familiar, o meu sistema familiar. Então, eu posso dizer que eu, Gerson, faço parte, sou um elemento, né, de um sistema, estou interconectado com os outros elementos, né? E esse meu sistema está em constante relação de mudança. Só que, além do meu sistema familiar, existem outros sistemas que eu faço parte também. Por exemplo, sempre que eu vou trabalhar em uma empresa, existe um sistema naquela empresa. Existe um sistema bancário, existe um sistema monetário, né? Um sistema econômico, um sistema político. E, de uma forma ou de outra, nós sempre estamos fazendo parte desses sistemas, diretamente ou indiretamente. Nós temos a opção de participar ou não, pertencer ou não pertencer a esse sistema. Correto? Só que existem alguns sistemas que nós não temos essa opção de pertencer ou não pertencer, como, por exemplo, o nosso sistema familiar. Nós reencarnamos, né? Para aqueles que creem na reencarnação, nós reencarnamos e nós herdamos, é como se o pedágio que nós pagamos para poder pertencer ao sistema familiar ter que seguir as regras e as normas daquele sistema. Que tudo foi moldado por esse sistema, tá? Pela minha família. Todas as informações, o modo de operação, todos os conceitos que vieram já herdados de meus familiares, quando eu nasci, eu acabei herdando. Correto? E esse é o pedágio que eu pago. E muitas vezes, se a gente analisar, isso é um assunto aprofundado, geralmente eu herdo o que está desordenado no meu sistema. Eu herdo as informações para me localizar, pertenço, muito bem, paguei pedágio, agora eu faço parte do sistema da família do Gerson, muito bem. Se existe alguma desordem, de alguma forma, eu vou... também é minha essa desordem, não é mesmo? Também é minha, porque existe um paradigma sistêmico de qualquer sistema que diz o seguinte: o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Ponto, é fato. Ou seja, a dor do sistema é a minha dor também, e a dor de qualquer elemento. E isso, pessoal, é uma coisa inconsciente, tá? Não é algo consciente. Não é algo que eu escolho. Não tem como escolher, tá? Eu nasci e faço parte desse sistema. Existe um outro sistema que digamos assim, que é o maior dos nossos sistemas aqui da Terra, que é o sistema da humanidade, que alguns chamam de consciência coletiva, o inconsciente coletivo, o grande sistema, não importa o nome, mas sim,
é o sistema da humanidade. Esse sistema não tem como você não fazer parte. Por quê? Porque para que nós possamos viver no planeta Terra, tá? Nós temos que fazer parte desse sistema. Tá? E a partir do momento que eu faço parte do sistema, não tem jeito. Eu vou fazer inconscientemente qualquer coisa para continuar pertencendo. Porque o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Ou seja, eu faço parte de um todo. Não existe mais individualidade. Por isso que esse conceito de livre-arbítrio, né, ele está bem desfocado hoje em dia, porque na realidade a gente não tem, a gente segue as normas, né? Inconscientemente a gente segue as normas. O meu sistema familiar, o teu sistema familiar, que está me ouvindo agora, eles fazem parte desse grande sistema planetário, do inconsciente coletivo. E conforme o local que eu estou, existem outros sistemas. Por exemplo, eu moro em Florianópolis. Existe na cidade de Florianópolis um sistema chamado Florianópolis. Esse sistema Florianópolis está dentro do estado de Santa Catarina. Existe um sistema Santa Catarina em que tem todas as cidades dentro dele. Cada cidade é um elemento desse sistema. E aí, daí para ti, tem o Brasil, tem o continente, né? Tem o hemisfério, e assim, até chegar ao grande sistema, que é o sistema do inconsciente coletivo, ou seja, o sistema da humanidade. A gente diz, tá, dentro das constelações, que existe... cada sistema tem uma consciência, tá? O modo de fazer as coisas, tá? Quando a gente fala assim, o fulano é consciente do que ele faz. Por quê? Porque ele faz as coisas corretas. Conforme o quê? Né? Conforme ele foi ensinado a fazer, ou ele foi treinado a fazer. Né? O Gerson é um filho consciente. Por quê? Porque ele trata bem os pais. Então, existe uma consciência. Todo sistema que nós participamos, existe uma consciência. Essa consciência é o coletivo. Tá? Ou seja, não tem... Eu sempre vou seguir essa consciência. Não tem como ser diferente. Então, eu tenho a minha consciência pessoal. Porque a minha consciência pessoal me diz que tudo aquilo que eu passei, desde que eu nasci até hoje, está gravado e forma a minha consciência. Em cima disso aí, eu criei um personagem. Eu criei um modo como eu opero na minha vida. Eu tenho uma consciência familiar, que dita exatamente o que eu devo fazer. E como eu devo fazer, e eu herdo isso. Tá? As famílias têm consciências distintas, uma consciência não é igual a outra. Por exemplo, a família do fulano é diferente da família do Beltrano. Então, a consciência do ciclano é diferente da diferença do Beltrano. Por quê? Porque as normas e o modo de operação é diferente de uma família para outra. Então, as consciências são distintas. A consciência da minha família eu sei, eu conheço. Tá bom? E existe a consciência coletiva. A consciência coletiva ela é formada por várias consciências. Então, já chegando onde onde é o objetivo da nossa live hoje, é que se a gente analisar o padrão de comportamento do Brasil hoje em relação à crise, tá? E eu não vou julgar se está certo ou está errado, para mim não importa nesse momento, nesse momento eu não estou julgando, eu estou só demonstrando, tá? O Brasil segue um padrão de consciência em relação a essa crise, certo? Antes da crise, o Brasil seguia um padrão de consciência relacionado à violência, relacionado à saúde, relacionado à política, né? Relacionado à saúde, que seja. Então, existem padrões de consciência dentro do sistema Brasil. E hoje dentro do Brasil, existe um padrão de consciência relacionado com a crise. Que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é diferente da Itália, que é diferente de Portugal. Então, se você analisar os números, tá, dessa crise, tá, dessa questão do coronavírus, a gente vai ver que são números distintos e o modo de tratar essa crise está sendo feito de forma diferente. Por quê? Porque a consciência desses países, desses sistemas chamados países,
é de uma forma diferente. Como que por que são diferentes? Por quê? Por causa da cultura, por causa da política, por causa dos governantes, por tudo. Né? O modo de trabalhar é diferente, o modo de pensar é diferente. Antes de janeiro, dezembro, por exemplo, se você analisar, se eu tivesse tendo uma conversa contigo sobre essa questão antes de janeiro, a gente ia entender o seguinte, que estava tudo certo. Né? O Brasil é o que é, tem a consciência que é, a Lida nasceu do jeito que é, os Estados Unidos tem o jeito que é, a Itália tem, a China tem, todo tem isso, está tudo tranquilo, está tudo certo. Ou seja, o sistema está teoricamente equilibrado. Ou seja, eu, fazendo parte do sistema do mundo, estou em paz. Por quê? Porque tudo está normal. Não está havendo nenhum conflito, nenhum atrito dentro desse sistema aqui, dos sistemas que eu faço parte. Lógico, existem atritos que a gente vai acumulando, vai fazendo, porque como uma entidade em constante mudança, né, todo o sistema, sempre há coisas que vão se mudando por devido da época e dependendo do fator, né, no caso hoje a crise é um fator mesmo. E aí a gente pergunta por que a gente se pergunta, né, por que hoje estava essa confusão tão grande? Será que é por causa do coronavírus? Será que é o fato do vírus, né, que está causando toda essa confusão? E eu tenho atendido algumas pessoas e a gente vê nitidamente, tenho visto também, escutado muitas pessoas, e a gente vê nitidamente que existe algo desorganizado no pensamento das pessoas. No nosso pensamento, no meu também. Né? Existe algo desorganizado. E aí tu pensa assim, mas estava organizado, será que só o fato do vírus? Lógico, não é apenas um fato, né? Não é apenas um fato. Mas o fato do vírus estar afetando tanto a mim, que às vezes eu moro, tem uma minha cidade, por exemplo, não é o caso, mas se eu morasse numa cidade do interior que tem poucos casos, né? Não estaria afetando direto, mas por que eu estou tão perturbado, tão incomodado? Por que as pessoas estão dormindo tão mal? As pessoas estão com receio, com medo? Se você analisar sistemicamente, e eu estou dizendo sistemicamente, tá? A gente entende que ocorreu um grande abalo nesse sistema. Tá? Ou seja, um fato, tá? Que é o fato do vírus, ele causou um grande abalo, né? Um grande caos nesse sistema mundial, que é o inconsciente coletivo. Então, tudo aquilo que estava teoricamente organizado, mas estava dentro do padrão, né? Por um motivo, de um dia para o outro, de um mês para o outro, ele acabou causando um transtorno mundial. E todos estão sendo afetados por isso. O modo como eu me comporto é diferente do modo como as pessoas se comportam, como você se comporta. E aí entra naquela questão que eu falei antes, eu me comporto por quê? Porque eu me apego àquilo que me faz pertencer. Se por acaso o meu sistema, que é o meu grande sistema, que eu tenho necessidade de pertencer, porque para poder viver aqui no planeta Terra, para que eu possa, quando eu olho esse sistema e eu vejo que ele está desorganizado, né? Que ele está desorganizado, o que acontece? Eu sinto que está ocorrendo exclusões. E, na realidade, estão ocorrendo exclusões. Tá? Estão ocorrendo exclusões. Como que estão ocorrendo exclusões, Gerson? Simples. Não é normal, tá, que diariamente desencarnem em média 6 mil pessoas no planeta. Além das que já desencarnavam naturalmente. Nós temos hoje, dia 14 de abril, a gente tem em média, 125 mil óbitos em 3 meses. Isso é exclusão. Isso são os componentes do meu sistema, do sistema dos seres humanos, sendo excluídos. Não é mesmo? E muitas vezes sendo excluídos sem honra, né? O que a gente vê nos países que têm uma dificuldade muito enorme, elas estão sendo enterrados em covas coletivas.
Então, está havendo, sim, uma grande exclusão planetária. E eu, então, Gerson, aqui em Florianópolis, no Brasil, eu sinto inconscientemente que estão havendo exclusões no sistema, e isso me faz com que eu fique com medo, né, de ser excluído também. E aí o que acontece? Para que eu não possa ser excluído, eu me apego em algo que me inclua. O que me inclui? O que me ajuda à inclusão, a me sentir incluído? São as minhas crenças, o meu sistema de crença. E aí, então, se eu sou... meu sistema de crença diz crer em discos voadores, eu vou entrar na consciência de que nós estamos sendo visitados e que, em seguida, daqui a uns dias, nós vamos receber grandes visitas dos discos voadores. Não estou julgando se está certo ou se é errado, mesmo porque isso pode ser um pensamento também. Se eu creio que a vinda do Cristo está vindo, que o Cristo está vindo em cima desse fato, eu vou me agarrar com as pessoas, né, com esse sistema de crença. Se eu acho que a falta, né, vai fazer mais importante para mim do que a minha vida, né, o sistema econômico, eu me agarro na política, eu me agarro em combater aqueles que não querem que eu trabalhe, né, o que a gente vê muito hoje. Não continuo dizendo, eu não estou julgando se está certo ou se errado, é o fato, né? Se eu creio na espiritualidade, eu creio que nós estamos sendo amparados, né, que o vírus não é algo ruim. Para uns o vírus é um demônio, né, é o Beelzebub, né? Eu até vi esses dias, eles pegaram o coronavírus, botaram as letras, o número das letras, se somaram deu 666. Então já estão divulgando, já há um sistema de crença divulgando que o vírus tem o número da besta, né? Isso pelas profecias é o fim do mundo, o apocalipse. Então cada sistema de crença, ele carrega uma forma dos seus componentes pertencerem. Então, como eu estou sentindo interiormente que está havendo uma grande exclusão no meu grande sistema, eu procuro me agarrar àquilo que mostra que eu estou pertencente, que eu pertenço. Então, me agarro no sistema de crença. Então, não é errado eu dizer que quando eu abro a mídia social, eu vejo vários tipos de pensamentos. Isso é natural. Isso não é uma doideira que o pessoal está ficando maluco, o pessoal está ficando materialista. Então, não, isso é natural, isso é algo sistêmico. Não tem como ser diferente. Tá? O que eu posso fazer? Quando eu tenho já um certo tipo de conhecimento, eu saber filtrar e não me envolver, principalmente, né, em movimentos. Né? Movimentos. Né? Então, eu consigo, quando eu tenho um pouco mais de conhecimento, entender que as coisas são dessa forma e que, de alguma forma, coisas algo vai acontecer. Tá? O que vai acontecer, eu não sei. Ninguém sabe. Tá? É tudo ainda, por mais que eu, né, Gerson, tenha uma bagagem de conhecimento, tá? Que possa navegar por algumas instâncias do conhecimento e tentar entender de uma forma lógica, né? Não de uma forma mística o que está acontecendo, ou às vezes de uma forma mística, não importa, depende de mim. Não tem como nós sabermos o que vai acontecer e o que está acontecendo. Nós sabemos de fato, os fatos são esses. Algumas pessoas falam que os fatos estão sendo forjados, mas os fatos são esses, né? Nós estamos tendo uma mortalidade muito grande no mundo, não tem como negar. E segundo os especialistas, todas essas mortes que são registradas ainda existem mais mortes ainda, então existe entre 15% e 20% a mais, né, tanto de infectados como de morte. Então isso sim, isso é fato. E isso para mim, eu falei no começo da nossa conversa, que eu não devo e eu não me incluo, né? E não quero expor o meu ponto de vista com relação a isso, mesmo porque eu ainda não sei se eu tenho ponto de vista. Eu só deixo as coisas acontecer dentro da minha filosofia de vida. Uma coisa é certa, não tem como nós negarmos que existe uma grande quantidade de pessoas desencarnando. Não tem. E isso está abalando diretamente a vida do planeta. Tá? Só falar, mas o sistema financeiro, o sistema político está sendo o motivo de toda essa crise,
sistemicamente não. Sistemicamente essa crise, a nossa crise interior, a nossa não saber o que está acontecendo, né, ou não entender o que está acontecendo, toda essa confusão mental, emocional que nós estamos sentindo aqui, é diretamente ligada às exclusões. Tá? O que está sendo excluído do planeta? Eu falo das mortes, falo dos óbitos, mas existem muitas outras coisas também que está sendo. Então, o sistema está caótico. Tá? O nosso sistema está caótico. Existe uma desordem. Tá? E toda desordem, ela sempre, em qualquer sistema, ela sempre tende a ser, né, a ser compensada. Então, o que nós temos certeza é que, em algum momento, as próximas ações que nós teremos que fazer será de compensações. Tá? Compensações. Nós vamos ter que, de alguma forma, a gente vai ter que compensar essas coisas. Aí depende muito da forma de compensar. É através da dor, através do amor, não sei. Tá? Isso aí depende da linha de pensamento. Tá? Eu só sei o seguinte, há desordem e vai ter que haver a compensação para que o sistema tende a se reorganizar futuramente. Depois que passar o caos, a desordem, o sistema tende a se organizar naturalmente. Isso é uma lei. Tá? É uma lei sistêmica. E não é uma lei mística, religiosa, tá? Não vai baixar nenhum espírito no planeta para poder organizar tudo, não. O próprio sistema vai tentar, ou vai se organizar, tá? O que nós temos que entender é isso, que nós iremos fazer parte dessa nova ordem, tá? Nós iremos fazer parte dessa nova ordem. Não tem como nós não passarmos por essa etapa. Tá? Não tem como. E aí entra a questão do novo comportamento do sistema. Né? Sempre que existe um ditado, né, e isso é uma questão até atmosférica mesmo, né, que sempre depois de uma grande tempestade vem a bonança. E às vezes a tempestade machuca, a tempestade ela faz inundação, traz raio, né? Mas sempre depois da tempestade vem a bonança. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, num planeta kármico. E no planeta kármico sempre existe a dualidade, existe o outro lado, né? É sempre o oposto. Tá? Então, sempre o oposto. Então, sempre depois de algo bom, vai vir algo que talvez, depende da consciência, seja ruim, né? Ou talvez, dependendo da consciência, seja algo bom. Nós iremos passar por essa etapa. E aí eu me pergunto, o que nós podemos fazer? Bom, o primeiro fato é entender que o que está acontecendo com a gente, tá? O que está acontecendo com o povo, tá? O que está acontecendo com a crise dentro do meu país, dentro do mundo. Tá? Quando eu ligo a televisão, ou ligo a internet e vejo que existem grupos que estão se rebelando contra o sistema do Brasil, rebelando contra o governo, rebelando contra a saúde e não querem seguir as regras, eu preciso entender que isso faz parte do processo. Existem outros países que não estão funcionando dessa forma. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre Portugal está parada. Eles têm um menor índice dentro, lógico, dentro da Europa, o menor índice de casos de morte, de contaminação. Por quê? Porque a consciência do sistema Portugal tomou decisões e o povo de Portugal é diferente do povo de outros países, como nós somos diferentes deles também. Então, há uma consciência nacional de que, lógico, não geral, né, no total, né, não existe, não tem como ser plena, mas existe uma consciência da grande maioria do povo de que a vida é mais importante. Que a vida é mais importante. E por que vai essa nova consciência, ou esse novo formato do meu sistema, do coletivo, do mundo, vai me afetar, vai afetar o Gerson? Por vários motivos. Economicamente, através da política, da educação, de qualquer toda forma vai afetar. Mas diretamente ele vai afetar por quê? Porque
quem está abaixo do sistema coletivo, da humanidade, é o meu sistema familiar. Então, se eu mudo quem está em cima, todos que estão embaixo vão acabar se recebendo também as mudanças, sofrendo alteração. É um sistema em constante, né, mudança. Então, se o meu sistema familiar, do Gerson, ele está no planeta Terra e há uma grande mudança na consciência do planeta, há também uma grande mudança no sistema da família do Gerson. Então, eu estou conectado inconscientemente com a alma da minha família. Quando eu falo alma, não falo alma de espírito, mas a alma de consciência, né? Eu receberei também da minha família essa consciência, né? Esse novo formato. Então, não tem como. Se eu mudei o alicerce, mudei a parte de cima, tudo vai, sabe, é um grande guarda-chuva. Tudo que está para baixo vai acabar sofrendo. Sofrendo entre aspas, tá, pessoal? Não estou dizendo que sofrer é a questão de, sabe, que é algo ruim. Não sei, não dá para definir. Mas haverá mudanças. Não tem como não ser diferente, tá? Nós fazemos parte desse sistema, tá? E não tem como ser diferente. 40, daqui a 5 minutos eu vou abrir as perguntas, tá bom? Mas é isso. O que eu achei interessante trazer essas informações e essa visão sistêmica do que está acontecendo, para que a gente possa acalmar um pouco o nosso coração, acalmar um pouco essa nossa ansiedade do que vai acontecer e por que está acontecendo. E isso, lógico, existe, agora ainda não, mas existe uma grande perspectiva que daqui, quando houver realmente né, não sei também se vai ver, a gente não sabe, né, existem só previsões de quando houver uma grande crise financeira, a quantidade de suicídios, né, de doenças cardíacas, de coisas que podem causar a morte, que não sejam pelo vírus, vai aumentar drasticamente. Então, eu me senti meio, através do conhecimento, da minha vivência sistêmica, né, do meu trabalho sistêmico, com as constelações familiares, com a ciência Hellinger, né, com a terapia de vidas passadas, né, e com o meu modo de pensar a vida, trazer essa informação para que cada um possa pensar um pouco e tentar entender de que tudo bem, não tá certo o que está acontecendo, mas também nós não temos o que fazer. Tá? Eu posso me unir a movimentos, né, abraçar causas, tá? Mas de todas as formas não há o que fazer em vista da crise mundial. Né? Não há o que fazer. Os nossos próprios governantes não sabem o que fazer. Né? Isso aí tá só ligar a televisão, ver a internet, a gente vai ver que as coisas não são dessa forma e não tem como mudar. Isso me acalma porque quando eu vejo dessa forma eu fico mais confiante em algo, tá? Se eu sou religioso, eu confio no meu divino, tá? Eu confio na humanidade, tá? O que eu não posso é ficar indiferente a essa quantidade de mortes que está acontecendo no mundo. São meus irmãos, podem não ser meus irmãos de crença, mas são meus irmãos de humanidade. E isso está me abalando diretamente e está passando despercebido. As pessoas se preocupam tanto com isso, com aquilo outro, e não parece que não cai a ficha de que existe uma quantidade enorme de mortos no mundo. Entendeu? Tá, eu vou abrir agora para as perguntas. Eu só queria reforçar, tá? Esse vídeo vai ficar no YouTube. Então, se alguém sentir de passar para alguém, né, para escutar, que acho que seja importante, eu pretendo fazer na próxima terça-feira. Aí eu preciso de vocês deixem comentários, depende minha rede social, tem aí embaixo na descrição, tem minhas redes sociais, que acharam, né, deem as contribuições, para ver se de repente, na próxima terça-feira a gente faz sobre outro assunto relacionado a esse tema, mas de uma forma mais aprofundada. Tá bom? Relembrar também, quem não se inscreveu ainda, tá? Vontade, dá o joinha. Eu vou abrir para as perguntas, então, agora. Muito bem. O Murilo está me perguntando: o que fazer para não sentir essas exclusões? Conscientemente não tenho medo. Não sou do grupo de risco, mas sinto que quando estou dormindo bem, sentimento de peso e choro sem explicação. Murilo, é exatamente isso que eu falei. Tá?
nós, às vezes eu tenho uma postura consciente de que, tudo bem, eu não preciso ter medo, tá? Vai acontecer o que tiver a acontecer, eu tenho que me cuidar e guardar os meus, tá? Mas não tem como eu não sentir, tá? A questão do sono é muito importante. Eu também não sei quantos meses faz que eu não consigo dormir direito, tá? Por quê? Porque essa questão energética é muito forte, essa questão da morte, da exclusão é muito forte dentro do sistema, tá? Está na nosfera da Terra, tá? Não tem quem não sinta isso. Bom, lógico, de repente, aquele que é mais agarrado à matéria, mais agarrado às coisas materiais, mais preocupado com o dinheiro e tal, talvez esse não seja perceptível, tá? A partir do momento que você tem uma certa consciência, fatalmente você vai receber essas informações energéticas, tá? Tá, e o que fazer para não sentir essas exclusões? Existe isso que nós estamos fazendo agora, ou seja, entendendo, tá? Como que as coisas ocorrem. Não é acreditando, tá, Murilo? Não é acreditar no que está acontecendo, mas entender o que está acontecendo. Existe uma causa que todos nós não sabemos o que é. Eu posso dizer que é um vírus feito, que é isso, que é aquilo outro, mas com certeza eu não sei qual é a causa disso. Não sei. Então, uma forma que a gente pode passar por isso é entender, primeiro passo, incluir, né, que é uma situação que não tem como ser diferente. As constelações familiares mostram que o passo para que possa ficar leve para a gente incluir. Eu incluo essa informação, eu não tenho o que fazer com ela, diferente. Então, eu aceito, incluo, me relaciono, tá, com essas consequências dessa crise. Tá? A partir daí, eu começo a entender que está havendo exclusões. E quando eu entendo e eu coloco dentro de mim de que existem exclusões, dos meus semelhantes estão sendo excluídos, eu, Gerson, dentro de mim, começo a incluí-los. Interiormente, eu começo a incluir toda essa informação de, né, exclusão. Isso, tudo bem, Gerson, mas isso vai resolver as coisas? Não vai resolver para o mundo. O que vai acontecer, irá acontecer da mesma forma, mas eu começo a ficar mais leve, mais consciente e mais incluído. Eu começo a me sentir que não há necessidade de eu me excluir. E eu fico mais tranquilo. Isso causa para mim uma forma mais suave de passar por essa crise. Tá? O conhecimento leva ao caminho. Mesmo? Leva ao caminho. Existe um paradigma sistêmico que diz que aonde está a minha dor está a minha maior força. Tá? Isso é uma questão da psicologia comportamental. A minha dor está onde está a minha maior força. Se eu fujo da minha dor, ou se eu não quero olhar para a minha dor, eu fico fraco. Eu perco a minha força. Tá, Murilo? Então, quando eu, né, olho para a dor do mundo e olho para a dor dos óbitos, né, das pessoas que estão sofrendo, passando, muitas vezes não conseguindo tratamento em um lugar onde existe já, né, o caos do sistema de saúde, né, estão morrendo em casa. Quando eu olho para isso, né, eu olho para essa dor, né, eu ganho força. E aí, quando eu ganho força, eu passo melhor pelas minhas coisas por toda essa crise. É uma fórmula, tá bom? A Fernanda está perguntando, tu acha que ainda vai piorar mais ainda? Tipo, virar uma guerra, crença de poder? Quanto tempo vai durar ainda? Claro, não tem como saber exato, mas uma noção se teria. Fernanda, eu não gostaria de dar a minha opinião, tá? O que eu acho é o seguinte, pelo formato, tá? Essa é a minha opinião, tá? Pelo formato que as coisas estão tomando, eu creio que haverá muitas mudanças. Isso não tem como se deter. Haverá muitas mudanças. Como serão essas mudanças, não tem como a gente prever. Pode ser uma grande catástrofe econômica, né?
Pode haver uma guerra civil, não sei. Existem várias teorias para isso, né? Mas o que a gente sente é o seguinte: as previsões técnicas dizem que esse ano está perdido. Tá? Técnicas, tá? Está perdido. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Muita água a passar. E eu sei, através da minha percepção, tá? Eu sei para mim, é lógico, né? Que o modo como nós vamos passar por toda essa situação depende de cada um de nós, através do conhecimento da consciência, expansão de consciência, alertar a consciência, sair da normalidade, mudar. Tá? Nós já estamos mudando. 40 dias, 30 dias de quarentena, não tem como a pessoa não mudar. Não tem como a pessoa não se interiorizar, começar a olhar para dentro, olhar para si. Quando eu olho para dentro de mim, eu começo a me conscientizar de quem eu sou e do que eu estou sentindo. Eu paro de olhar para a crise, paro de olhar para isso, para aquilo outro, para o medo, para o coronavírus, não sei. Eu posso olhar para tudo, eu olho para dentro de mim. Então, essa quarentena, de alguma forma, serve para isso, para que você possa olhar para dentro de você, tá, Fernanda? E poder não querer saber o que vai acontecer e quanto tempo vai durar, mas se acalmar. Tudo bem, vai acontecer, não tem como ser diferente. Não tem como nós mudarmos alguma coisa. Não existe, eu não creio que o Espírito Santo vai baixar na Terra, vai botar a mãozinha e vai, acabou tudo. Melhora, volta tudo que era antes. Logicamente não existe essa possibilidade. Tá bom, Fernanda? Murilo também disse... Pois existe, aquilo que eu falei, Murilo, existe toda uma discordância, tá? E aí entra aquela questão, os grupos, cada um, depende do ponto de vista, eles vão falar coisas distintas e vai haver um embate, porque cada um quer concretar a sua informação, tá? Concretar a sua informação. Então, se for necessário ir de encontro e até um embate físico, vai haver. Por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda que não é dessa forma que deve procurar as coisas. Não é assumindo causas e julgando e criticando e apontando o dedo que é tu, o problema é o chinês, o problema é o governo, o problema é o presidente, o problema é o ministro. Não é esse o caso, tá? E cada um tem um ponto de vista e dentro do poder de cada um vai tomar uma decisão. Nós, como nós temos o poder de observadores, que é um grande poder, nós podemos observar e utilizar isso de bom para a gente. Fernanda perguntando, falando em sentir, minha energia estava muito forte, mas agora acalmou. Tem feito meditação, assiste constelação, cuidado com as informações fakes. Então, estado mais consciente, exatamente. Tá? Meditação, cuidar de você, cuidar do seu interior. O que a gente não pode, pessoal, a gente tem que passar por essa crise saudável. Tá? Quando eu falo saudável fisicamente e saudável mentalmente, tá? Porque o grande problema nosso não é o físico, o problema é minha desordem mental e emocional. O meu sintoma da doença está diretamente ligado à minha emoção. Então, muitas das nossos problemas, sintomas, doenças estão relacionados, se qualquer físico fala disso, já hoje, quanticamente, está ligado diretamente ao que nós vibramos. Bom? Vamos ver aqui, então... O Murilo pergunta, tem alguma frase para realizar essa inclusão? Em constelação, geralmente são feitas frases do campo, sim. Sugere algo? Tem algo para falar, olhar para esses excluídos ou não? Murilo, seguinte, existe sim muitas... como funciona uma frase na constelação? As frases de solução, elas têm um impacto muito grande, tá, no nosso inconsciente, se elas forem sentidas, tá? Então, para que um constelado, tá? Alguém que está passando por uma constelação, ou às vezes até alguém que está fazendo um exercício sistêmico, para que ele possa mudar as informações do sistema, ele precisa, dentro de si, tá? Acreditar naquilo que ele está falando. Tá? Entender aquilo que ele está falando. Primeiro passo. Bom? Sistemicamente, nós podemos, tá, praticar, tá? Isso para a gente é importante, é interessante, até o que o Murilo colocou, essa questão das frases,
Existem vários exercícios que nós podemos fazer. E um desses exercícios é justamente esse. É a gente exercitar essas frases de inclusão, tá? E como que eu posso fazer isso? Simplesmente, eu posso, durante a minha meditação, durante a minha oração, e a oração é muito importante nessa hora, e depois eu vou explicar por quê depois da pergunta. Existe alguns exercícios que eu posso fazer durante a meditação. Como é que funciona um exercício de inclusão? Eu posso, durante a minha meditação, durante a minha oração, visualizar, tá? Na minha frente, fechar meus olhos, entrar, relaxar, entrar num processo, né, de calma, né, de paz dentro de mim, e visualizar, né, na minha frente os grupos, ou visualizar uma pessoa, ou visualizar o planeta, né, o que você sentiu do teu coração, ou visualizar uma multidão, né, ou visualizar, de repente, uma pessoa ou uma criança que represente todos os excluídos, e dali você falar frases de inclusão, como assim, eu te vejo, tá? Você faz parte, né? Você sempre fará parte, você não é um excluído, você está dentro de mim, e principalmente, uma frase de inclusão totalmente. Eu guardo um lugar muito especial no meu coração para você. Essa frase move montanhas, Murilo. Eu guardo um lugar muito especial no coração para vocês. Entendeu? Então, esse é um exercício que todos nós podemos fazer numa hora que a gente está meditando, que nós está orando. E aí, rapidinho, vou falar sobre a oração. A oração é algo muito importante, tá? Muito, muito forte. Porque a gente sabe que todo movimento gera uma energia. Todo movimento gera uma energia, tá? De qualquer tipo de movimento físico ou emocional, tá? Então, imagina assim, ó, todo esse movimento dos desencarnes, de medo que está ocorrendo na Terra, está gerando muito movimento dentro desse sistema, desse grande sistema. Isso está gerando uma grande energia, e essa energia ela está sendo alimentada por medo, por falta, por escassez. Então, uma energia que está pairando, a nossa atmosfera está repleta dessa energia negativa. Negativa, eu não vou polarizar como negativo, uma energia que não é uma boa energia. Tá bom? Mas no momento que eu me recluo e eu oro, eu de dentro de mim sou um grande gerador de energia, eu gero um padrão energético diferente do meio. E aí, imagina assim, o Gerson gera um padrão energético na casa dele, o Murilo na casa dele gera outro, o fulano na casa outro, tal. O que acontece é o seguinte, em algum momento, todos esses padrões energéticos de amor, né, de bondade, de inclusão, vão acabar formando uma grande nuvem. Não vai resolver, não vai, de repente, assim, isso vai ser a solução do problema, solução da crise. Não, mas vai haver um grande poder de apaziguamento. Isso para nós e para alguém. De alguma forma, alguém vai utilizar essa boa energia, né? O sistema vai utilizar essa boa energia para alimentá-lo de coisas boas. Tá bom, Murilo? Frases, pois bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Andressa. Oi, Andressa. A Andressa está dizendo, concordo em aproveitar o tempo, fazer coisas positivas, estudar, cozinhar, cuidar verdadeiramente de mim e dos meus. Exatamente. Esse é o momento, tá, pessoal? Cuidar dos seus e coisas positivas. Não adianta nada eu ficar 40 dias de reclusão na frente da televisão, de manhã à noite, só vendo desgraça, só vendo crítica, não adianta nada. Então, assim, eu vou estar confinado dentro de uma prisão, sendo bombardeado em todo momento por tudo isso. Tá bom? Então, era isso. Pessoal, temos 1 hora, perfeito, deu certinho nosso tempo. Então, eu só queria... Espero que o que eu precisava entregar para vocês hoje, que eu gostaria de entregar para vocês hoje, tenha sido útil, né, bastante utilidade para vocês, que vocês possam pensar e entender todo esse processo sistêmico. Existem muitas coisas que precisam ser aprofundadas para que eu possa chegar realmente a esse entendimento. Provavelmente, dependendo da repercussão, dos comentários, talvez eu faça uma próxima live na terça-feira que vem, às 20 horas, para a gente conversar. Então, se tiver alguma opinião, alguma dica sobre o que gostaria de entender,
a gente pode bolar, tá? Pode programar alguma coisa, tá bom? As minhas redes sociais estão aqui na descrição abaixo, se quiser dar uma seguir, eu sempre coloco alguns conteúdos também relacionados a essa expansão de consciência, ao entendimento. Nunca coloco nada criticando nada, nunca coloco nada julgando, porque eu acho que esse não é o meu papel, eu não sou juiz de nada, eu tenho que julgar as minhas ações, e por isso que eu tenho que olhar para mim, tá? Eu interajo com as coisas, interajo com o mundo, né? Com as informações que eu recebo do mundo, que eu não fico alienado, só que eu filtro o que eu recebo, né? Para quê? Para que eu possa ser útil de alguma forma, tanto para mim quanto para o meu semelhante, tá bom? Então tá, gratidão, muito bom ter vocês por aqui hoje. E conforme for na próxima terça-feira, eu vou divulgar nas redes, a gente faça uma nova live sobre outro assunto e vou postar alguns vídeos também sobre esse assunto, tá bem? Gratidão a todos, boa noite, fiquem bem e sejam felizes.